onde veio o condutor do Night Bus, Stan Shunpike? Qual foi sua casa de Hogwarts? O que se sabe sobre sua vida? Como foi o período que ele ficou preso em Azkaban? E a principal pergunta, ele realmente era um seguidor de Voldemort? Fala aí, bruxões, beleza? Quem imaginaria que o aparentemente inocente condutor do Night Bus, Stan Shunpike, um dia seria preso sob a acusação de envolvimento com comensais da morte? Nossa, mas quando isso aconteceu, Caco? Ora. Pois é, se você só assistiu aos filmes, não sabe que isso aconteceu porque só tá no livro. Mas fica tranquilo, se você não leu, tem o caldeirão furado aqui pra você ficar por dentro de tudo que rola no universo de Harry Potter. Hoje nós vamos dar um mergulho profundo em tudo que se sabe sobre a vida de Stanley Shunpike, ou como ele é chamado nas versões aqui no Brasil, Stanislau Shunpike, que recebeu o apelido carinhoso de Lalau. Pô, essa tradução aqui especificamente eu acho esquisita. Chamar o Stan de Lalau eu acho estranho, mas eu entendo o motivo da tradução. O Stanley nasceu entre 1974 e 1975. A gente não sabe dia e mês exato, mas foi em um desses 2 anos. Ele provavelmente veio de Cockney, que é no centro de Londres. Isso devido ao seu sotaque. E a gente também não sabe se o Stan chegou a frequentar a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Afinal, o estudo em escolas de magia não é obrigatório. As crianças bruxas podem ser ensinadas em casa, ou então também estudar por correspondência. Caso o Stan tenha estudado em Hogwarts, ele teria iniciado seus estudos ali no ano de 1985 ou 1986, e teria concluído ou em 1992 ou 1993, a depender da data de seu nascimento, porque é preciso ter 11 anos completos no dia 1º de setembro, que é quando inicia o ano letivo em Hogwarts, para você poder começar ali a estudar. Só que essas datas que o Stan teria se formado em Hogwarts contribuem com a ideia de que ele não frequentou Hogwarts, ou se frequentou, abandonou a escola mais cedo, como fez o Fred e o George. Isso porque o Harry inicia os seus estudos no ano de 1991. Se o Stan estivesse em Hogwarts, o Harry teria reconhecido ele e vice-versa. O Stan também teria reconhecido o Harry quando o Harry pegou ali o Night Bus pela primeira vez. Só que isso não acontece. O Stan não reconhece o Harry, ele sabe obviamente quem é Harry Potter, mas ele não reconhece que aquele que entrou no ônibus era o Harry. E a apresentação dele ali naquele momento era pro Harry como se ele nunca tivesse visto, né? Dá a entender que o Harry tá vendo a primeira vez aquela pessoa. Se ele estivesse em Hogwarts nos anos letivos ali onde o Harry estava, 1992 é quando se passa a Câmara Secreta, o final de Pedra Filosofal e metade de Câmara Secreta. Em 1993 é final de Câmara Secreta e metade ali de Prisioneiro de Azkaban. Então o Harry reconheceria ele. Ele trabalhar no Night Bus ali em 1993, que é o período de Prisioneiro de Azkaban, não teria problema, porque se ele tivesse se formado em 1993 ali em junho, o Harry pega o Night Bus ali na Rua das Magnólias no dia 6 de agosto de 93. Então assim, não é um problema ele trabalhar no Night Bus tendo se formado em Hogwarts em 1993, caso ele tenha se formado. Mas seria não diria tanto um problema, mas estranho o Harry nunca ter visto ele em Hogwarts. O Harry reconheceria ele, né? Enfim, então por isso, pra mim, a ideia é que ou o Stan não estudou em Hogwarts, tipo assim, não quis frequentar a escola, ou ele abandonou a escola mais cedo. Talvez ele possa ter sido expulso, não sei. Essa parte da história dele é um grande campo em branco. O fato é, em algum período da sua vida, o Stan começou a trabalhar no Night Bus como condutor. Agora, eu acho esquisito como eles chamam ele de condutor, sendo que não é ele quem conduz, quem dirige o ônibus, né? O motorista, pelo menos ali, um dos motoristas é o Ernesto, ou Ernest. Só que eles chamam o Stan de condutor, que ele é o condutor do Night Bus. Inclusive, ele se apresenta dessa forma. Apesar de ser um bom funcionário do Night Bus, o Stan não era uma pessoa lá muito esperta, muito inteligente. E ele parecia ser bastante desligado. Quando o Night Bus é chamado lá na Rua
das Magnólias, em 6 de agosto de 1993, o Stan se apresenta pro Harry ali, né, sem saber que é o Harry, ajuda o Harry a entrar, a embarcar no ônibus, usa um feitiço pra colocar a mala dele pra dentro, mas ele não reconhece o Harry e o Harry se apresenta a ele como Neville Longbottom, porque o Harry não queria ser reconhecido. E ele engole ali, ele compra essa mentira do Harry e fica ali conversando, eles trocam algumas palavras, é o Stan que explica pro Harry quem era o Sirius Black, né, que ele era um assassino perigoso, tinha fugido de Azkaban, porque o Harry tinha visto o Sirius Black no noticiário, mas não fazia ideia de que ele era um bruxo. E aí deu pra ver que o Stan, ele já gostava de uma fofoquinha ali, de ter uns bons contatos, de ser bem informado das coisas. Quando eles chegam até o Caldeirão Furado pra deixar o Harry, que ele acreditava ser o Neville, o ministro da magia recebe o Harry ali, né, porque tava preocupado com todo o caso, e aí, quando o ministro fala que aquele era o Harry Potter, o Stan fica de boca aberta, fica impressionado, mas ainda zoa ali, trata na ironia, chamando o Harry de Neville. O Stan continua trabalhando no Night Bus ali todos os seus dias e ele é visto novamente, pelo menos mencionado na história, ali em 1994, na Copa Mundial de Quadribol. Ele é um dos espectadores e ele fica maluco, fica encantado pelo poder das Veela, que são os mascotes da seleção de quadribol da Bulgária. E aí ele fica tão encantado ali, ele fica tão enfeitiçado que ele tá aos berros gritando, falando que seria ministro da magia, que tinha sido escolhido para ser ministro da magia, só porque ele queria conquistar uma Veela ali. O Stan foi reconhecido tanto pelo Harry quanto pelo Ron nesse momento. Em janeiro de 1996, o Harry, o Ron, eles voltam das férias de Natal ali para Hogwarts e eles utilizam o Night Bus como transporte. E aí, mais uma vez, nós temos contato com o Stan, que tá ali vivendo sua vida, vivendo seus dias como condutor. E o Stan, ele é muito aquela coisa, ele era muito fofoqueiro, fuxiqueiro, né, e tal, gostava das informações. E aí, quando ele vê o Harry, ele dá um gritão assim, tipo, ó, Ernesto, ó o Harry aqui, ó, o Harry Potter. E a Tonks fica brava com isso. A ninfadora Tonks fica muito brava porque ela tava fazendo a segurança ali do Harry. E aí ela ameaça amaldiçoar ele se ele desse com a língua nos dentes. Se ele falasse alto o nome do Harry mais uma vez ali, as coisas não iam ficar legais pra ele. Até que em 14 de setembro de 1996, né, 14 de setembro daquele mesmo ano, uma notícia, uma manchete do Profeta Diário pega todo mundo de surpresa. Stan Shunpike, o condutor do famoso transporte público bruxo Night Bus, foi preso sob suspeita de envolvimento com os Comensais da Morte. Ele estava em Clapham, onde era sua casa, e ele foi preso por agentes do Ministério da Magia que foram fazer uma blitz depois que denunciaram o Stan por estar falando em um pub local que tinha informações das operações super secretas dos Comensais da Morte. Então o Ministério da Magia o conduziu para Azkaban, onde ele aguardou ser ouvido. Com o crescente número de ataques a trouxas, nascidos trouxas, o Ministério da Magia assumir contra a vontade o retorno do Voldemort, Cornelius Fudge foi exonerado e o seu cargo foi assumido por Rufus Scrimgeour, que, para o Ministério da Magia, politicamente, era quem estava à altura daquele cargo, já que ele era chefe do quartel dos Aurores. Então, estamos em tempos de crise com o Bruxo das Trevas, vamos colocar um Auror aqui como ministro. Com o Rufus Scrimgeour assumindo o Ministério da Magia, a prioridade dele é mostrar que o Ministério estava lidando com essa crise, tentando consertar a cagada, a verdadeira cagada que o Cornélio Fudge tinha feito anteriormente e que eles estavam lutando contra as forças das trevas. Mesmo que se isso não fosse 100% verdade, e mesmo que essa campanha contra a luta das trevas aí fosse mais uma fachada, porque eles não estavam conseguindo pegar os Comensais da Morte de verdade. Então, sob essa fachada completamente falsa de progresso, o Stan permanece preso, mesmo depois de ser ouvido e de ser constatado que não tinha nenhuma prova do envolvimento dele com Comensais da Morte. Inclusive, o próprio Dumbledore apelou diretamente pro Rufus Scrimgeour ali, conversou diretamente com ele para falar que o Stan Shunpike não era um Comensal da Morte, e isso levanta ali a possibilidade do Dumbledore conhecer o Stan, talvez o Stan ter sim estudado em Hogwarts, mas né, ter ali abandonado. O Dumbledore tenta apelar ali pro Scrimgeour pra
que eles liberassem o Stan. Mas todos que conversaram com ele ali contestaram, todos que investigaram, todos que simplesmente ouviram os depoimentos do Stan, afirmaram que ele não era comensal da morte, que ele não tinha nenhum envolvimento. Mesmo assim, o ministro quis manter ele preso porque eles queriam manter essa fachada de falso progresso, de que eles estavam combatendo as artes das trevas. Era realmente difícil acreditar que o Stan era um seguidor do Voldemort. O Harry até suspeitou que ele poderia estar sob efeito da maldição Impérios, mas Hermione levantou a bola de que, se ele estivesse sob o efeito da maldição Impérios, ele não sairia falando os planos dos comensais, porque é justamente o que os comensais não queriam. A não ser que fosse, sei lá, né, agora isso é uma coisa minha, um pensamento meu, a não ser que fosse um chamariz, uma coisa falsa, né, pra despistar, mas ele não tava sob a maldição Impérios, não. O problema do Stan Shunpike era a sua vaidade. Ele gostava de mentir, ele gostava de contar vantagens sobre as coisas. Então, ele achou que as pessoas ficariam impressionadas com ele falando que tinha informações dos Comensais da Morte, e ele acabou se ferrando por isso e acabou sendo preso, sendo levado para Azkaban, e mesmo sem qualquer envolvimento ele permaneceu preso porque Rufus Scringer queria mostrar serviço, queria mostrar que eles estavam trabalhando e que eles estavam prendendo comensais, pessoas envolvidas com comensais. O fato do Stan permanecer preso foi uma das coisas que contribuiu pro Harry não querer nenhum contato com o Ministério da Magia. Ele já não queria mesmo, né? Porque os métodos do Ministério da Magia no ano anterior tinha sido enganar o povo, tentar fazer o Harry passar como mentiroso junto com Dumbledore. Inclusive, o Harry foi torturado por uma funcionária do Ministério da Magia, que era a Umbridge. Ela torturou o Harry nas sessões de detenção, onde ele escrevia ali a pena a próprio sangue e marcava sua mão, né? Rasgava sua pele. Isso é tortura. Então, quando o ministro vai falar com o Harry, o Rufus Scringer, o Harry peita ele dizendo que não gostava dos métodos do ministério e questiona sobre a prisão do Stan. Essa parte aqui do livro eu gosto muito, eu vou ler esse trecho aqui. O ministro tá conversando com o Harry ali, ele passa junto com o Percy pra visitar a família ali, pra falar com o Harry, né, pra usar de pretexto pra falar com o Harry. O ministro quer que o Harry seja visto entrando e saindo, às vezes, do ministério, e aí o Harry diz assim: então, basicamente, o senhor gostaria de dar a impressão de que estou trabalhando para o ministério. Daria mais ânimo a todos pensar que você participa mais, Harry, disse Scringer, parecendo aliviado que o garoto tivesse entendido tão rápido. O eleito, sabe, é uma questão de dar esperança às pessoas, a sensação de que há coisas emocionantes acontecendo. Mas, se eu ficar entrando e saindo do ministério, perguntou Harry, ainda se esforçando para manter um tom amigável, não irá parecer que eu aprovo o que o ministério está fazendo? Bem, respondeu Scringer, franzindo ligeiramente a testa. Bem, sim, em parte é por isso que gostaríamos. Não acho que vai dar certo. Veja o senhor, não gosto de algumas coisas que o ministério está fazendo. Prender o Lalau Shunpike, por exemplo. Scringer calou-se por um momento, mas sua expressão endureceu instantaneamente. Eu não esperaria que você compreendesse, disse ele, mas não foi tão bem sucedido quanto Harry em ocultar sua raiva. Vivemos tempos perigosos e é preciso tomar certas medidas. Você tem 16 anos. Dumbledore tem muito mais de 16 anos e também acha que Lalau não devia estar em Azkaban. O senhor está transformando Lalau em um bode expiatório do mesmo modo que quer me transformar em mascote. Eu gosto muito que o Harry com 16 anos tá peitando o ministro da magia, que ele não tá nem aí porque o ministério tá fazendo merda e ele tá peitando eles. Então assim, ele é mantido preso simplesmente de bode expiatório. Agora, se ele não era comensal da morte, não tinha nenhum envolvimento com o comensal da morte, como em 1997, quando acontece a Batalha do Sete Potter, o Stan Shunpike tá ali. O fato é que ocorreu uma fuga em massa de Azkaban, que foi ali planejada por Voldemort, por outros comensais da morte que estavam fora da prisão, e o Stan Shunpike saiu de sua cela como os outros prisioneiros. Só que ele saiu de uma cela para entrar em outra, porque ele foi colocado sob a maldição Impérios e começou a cumprir ordens dos Comensais da Morte. É por isso que na Batalha do Sete Potter, quando a Ordem da Fênix vai transportar o Harry e vai levar ele, tirar ele da Rua dos Alfeneiros para levar ele para uma casa em segurança, protegida, já que a proteção dele iria se desfazer ali na Rua dos Alfeneiros, o Stan Shunpike é um dos que está entre os Comensais, inclusive é o que está lutando com o Harry, perseguindo o Harry em pessoa. O Harry atinge um feitiço no Stan, a máscara dele
cai de Comensal da Morte e o Harry percebe que é ele. Só que, como eles estavam a 30 metros de altura, o Harry não tenta estuporar, não lança um feitiço que iria derrubá-lo da vassoura, porque sabia que isso era a mesma coisa que matá-lo. Afinal, a 30 metros de altura, lançou um feitiço ali, desmaia, vai cair no chão, vai se arrebentar, vai morrer. O Harry usa então o Expelliarmus, e isso identifica ele como o verdadeiro Harry, porque era o feitiço assinatura dele, né? O Expelliarmus. Inclusive, ele tinha escapado do Voldemort com o Expelliarmus no cemitério. Os comensais já sabiam que esse era o feitiço que ele poderia usar. Então, quando o Harry usa o Expelliarmus no Stan e tira só a varinha da mão dele, o Stan para de perseguir o Harry e então vem o Voldemort em pessoa para tentar pegá-lo. Essa é a última vez que a gente tem contato com o Stan nos livros. A gente não sabe o que aconteceu com ele, ele não é mencionado na Batalha de Hogwarts, mas é provável que, após a derrota do Voldemort, ele, assim como muitos outros que estavam sob o efeito da Maldição Impérios, acabaram sendo libertos. O que a gente sabe pós-livros, no jogo Harry Potter Magical Weekend, que é um jogo de cartas ali que era para celular, tiraram do Brasil, não sei porquê, o servidor não tá mais aqui no Brasil, tem um episódio com o Stan Shunpike, com o Ernest, inclusive, né, o Ernesto do Night Bus, onde eles param na estrada, acham uma abóbora e aí eles descem pra ver o que é, e quando eles voltam pra dentro do ônibus, as abóboras, tem várias abóboras nos lugares onde estavam os bruxos passageiros ali dentro do Night Bus, e também uma abóbora gigante fica presa na cabeça do Stan, e isso acontece ali por volta de 2010, ou seja, mais de 10 anos depois do fim da Segunda Guerra Bruxa e da Batalha de Hogwarts. Então, segundo esse jogo, ele sobreviveu à batalha e viveu sua vida ali normal, continuou trabalhando no Night Bus andante. Mas isso não é uma informação canônica oficial, né? Claro que tudo que passa por esses jogos precisa ser aprovado, mas não veio da autora, não foi a J.K. Rowling que escreveu isso. O pessoal colocou no jogo e ela aprovou. Então quer dizer que ele tá vivo. É uma pena que no filme o Stan Shunpike só apareça lá em Prisioneiro de Azkaban e depois nunca mais, né? E ele tem essas outras aparições aí nos livros. Eu espero que na série ele apareça mais vezes, que mostre ele sendo preso, que mostre ele indo pra Azkaban, porque isso aumenta um mistério ali na história, né? É legal, mostra as injustiças do Ministério da Magia, mesmo com a passagem do governo, né? Saindo o governo do Fudge que negava a volta do Voldemort, e aí vindo um governo querendo fazer as coisas de fachada ali. É muito legal se isso for explorado, sabe? Vai ser muito maneiro. Então eu quero muito ver também, quero muito ver isso. E aí, você lembrava que o Stan, o condutor do Night Bus, tinha sido preso em Azkaban, que ele tinha ido pra Copa Mundial, que ele tinha participado da batalha dos Potter, dos 7 Potter ali, que ele tava sob efeito da Maldição Impérios? Pois é, os livros têm muitos detalhes que os filmes deixaram de fora, então muita gente não sabe disso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, deixa seu like, se inscreva, faz tudo aí, deixa um comentário, compartilha. Se quiser se tornar membro, tem os selos que vão ao lado do seu nome, tem os emojis pra usar nos comentários. Você também pode contribuir com o botão valeu pro seu comentário ficar em destaque entre os demais, beleza? Ajuda da forma que você quiser aí, da forma que você puder, valeu? A gente se vê no próximo episódio e até lá, mal feito.